certeza que temos é que somos ovelhas de um supremo pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Preparada para nós, mesa de provisão do nosso Deus, e sua bondade e misericórdia são derramadas sobre nós, e é por isso que com fé declaramos, e nele podemos todas as coisas, e nele não temos falta alguma, porque ele, e somente ele, é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Meu querido, graça e paz, irmãos. Mais um vídeo de culto da Igreja Presbiteriana do Retiro disponível para você. Lembrando que se você perdeu alguma das nossas produções, elas estão disponíveis em todas as nossas redes sociais. Só você entrar lá e acessar para ser abençoado. Eu quero também reforçar o nosso convite, porque todos os dias, às 18 horas, nós da Igreja Presbiteriana do Retiro temos orado pelo atual cenário da nossa cidade e do nosso país. Você é o nosso convidado para estarmos juntos nessa corrente de oração, porque nós acreditamos que através da oração e tomando os devidos cuidados é que nós venceremos mais esse momento de dificuldade. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus fala sobre os problemas, sobre a ansiedade, mas fala principalmente sobre o cuidado e provisão de Deus dia após dia e em cada detalhe. Que você e eu possamos descansar nesse cuidado e nessa provisão que nos cobre diariamente. Entregue seus caminhos ao Senhor, descanse naquele que tem cuidado de todos os seus dias. A gente segue com o nosso culto, agora com o Ministério de Louvor aqui da Igreja Presbiteriana do Retiro, e logo depois tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida.
nesse momento de grandes incertezas, nós podemos clamar a Deus, que é o nosso Pai, o Pai nosso. Nós podemos clamar que venha a vontade dele sobre nós, pois nele estamos guardados. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Tua vontade, Senhor, Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu esse é o nosso clamor, Senhor. Abre as portas do céu e deixa o céu descer sobre nós. Juntos clamamos, Pai nosso. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. E venha o céu, porque teu e somente teu, Senhor, é todo o poder.
Graça e paz, irmãos. Nós estamos agora no nosso momento de dízimos e ofertas. E a palavra nos ensina em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou honrará um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E o momento de dízimo e oferta é o momento que nós demonstramos que nós servimos ao Senhor. Nós entregamos a Ele o nosso dízimo e o adoramos com as nossas ofertas. Que você possa, então, amar a Deus e contribuir com alegria. Nesse momento, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, nós glorificamos o Teu nome pela Tua igreja, Pai, que se reúne nas suas casas e que adora o Senhor, ó Deus, com o dízimo e com a oferta, que entrega ao Senhor, ó Deus, confiando que o Senhor cuida de tudo. Que o Senhor possa continuar abençoando esse povo que ama e serve ao Senhor e não as suas riquezas. Que nada venha a faltar ao Teu povo. Nós oramos assim e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção, acima da razão, em Ti posso a nossa liberdade. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção, acima da razão, em Ti posso confiar. A força me faz ver além do que eu posso ver. Em Ti posso confiar. Se existe alguém que nós podemos depositar a nossa confiança, esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós confiamos nele, o que pode nos atingir? Ele que pegou as nossas culpas e cravou na cruz do Calvário. Ele que nos liberou e libertou de todas as nossas mazelas. Nós precisamos confiar em Cristo Jesus. Então eu convido que você declare com toda a sua fé que você confia em Deus. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Declare: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio. Escudo e proteção, acima da
Olá, querido, graça e paz. Mais uma semana nós estamos juntos aqui através deste culto online, trazendo palavra de Deus e abençoando a sua vida. Quero chamar a sua atenção para todas as atividades que nós estamos fazendo aqui na Igreja Presbiteriana do Retiro para abençoar a sua vida e também abençoar a sua família. Tá? Nós estamos tendo uma série de programações, todas através das mídias sociais da nossa igreja, Facebook, Instagram e também através do YouTube. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Nós estamos fazendo uma série de atividades, muita coisa está chegando aí através do WhatsApp, através das nossas mídias sociais, todas elas muito preparadas com muito carinho para abençoar a sua vida. Quero te dar um aviso muito importante, atenção! Nós, os pastores, a partir dessa próxima quinta-feira, estaremos aqui, a partir de 13h, aqui na nossa igreja, para ter um tempo de aconselhamento para você. Nós não vamos estar atendendo aqui pessoas que vêm, mas se você quiser, você pode ligar para nós ou mandar um WhatsApp. Nós vamos estar aqui orando por você e vamos tentar aqui da melhor forma dar uma assistência pastoral para a sua vida. Então você pode fazer contato conosco aqui na Igreja Presbiteriana do Retiro todas as quintas-feiras a partir das 13 horas. Eu e toda a nossa equipe pastoral vamos estar aqui para poder acolher você, para poder orar com você, para poder conversar com você, tirarmos de fato esse tempo para estarmos juntos nesse momento de tanto distanciamento, mas nós queremos estar muito presentes, né, na vida de vocês, para dar direcionamento, para trazer mesmo uma palavra de Deus para a sua vida. Então, a partir da próxima quinta-feira, nós estaremos aqui para poder aconselhar você. Faça contato conosco. O telefone da igreja é 3341-4118. Você também pode fazer contato conosco através do WhatsApp da nossa igreja, 99935-7716, 99935-7716. Deus tocou muito no meu coração para estarmos conversando um pouquinho, nesse momento, sobre ressignificação. Ressignifique um novo sentido para a sua vida e para a sua história. Meus irmãos, Deus tem separado esse momento para nós pensarmos sobre esse processo de ressignificar coisas que às vezes perderam sentido na nossa vida. Eu quero chamar você ao texto bíblico, 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso de número 1, que nos diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel.
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda faltam mais moços, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi tem um significado no nome hebraico de amado do Senhor. Ele foi o mais ilustre rei de Israel, foi um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Pastor, músico, foi ungido 3 vezes como rei, era um homem de zelo, de fé, ficou conhecido depois de matar o gigante Golias, né? Ele foi responsável por resgatar a arca do concerto, trazer novamente da mão dos filisteus para Jerusalém, para Israel. Arrependia-se como ninguém. Eu acredito que isso era a grande característica de Davi. Davi é a capacidade que ele tinha de se humilhar diante do Senhor, deu-lhe talvez esse título, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem treinado por Deus. Deus treinou Moisés no deserto, Deus treinou Jacó no deserto, Deus preparou Elias no deserto, Deus preparou Jesus no deserto, Deus preparou Paulo no deserto da Arábia por 3 anos, e Deus também treinou Davi no deserto. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque são diante dos desertos da nossa vida que nós somos preparados por Deus para grandes conquistas. Nós estamos num tempo de deserto. Nós não sabemos o que vai ser, nós não sabemos às vezes como se direcionar, nós não sabemos qual vai ser a notícia de amanhã, nós sabemos do hoje, mas de amanhã a gente não sabe. A gente está lutando contra um inimigo invisível, nós estamos guerreando contra coisas das quais nós não temos nem condição de enxergar. Estamos num deserto existencial. Todavia, a palavra de Deus nos diz que é diante deste deserto que Deus nos dá um novo significado de vida, que Deus põe limites, que Deus nos treina, que Deus nos capacita, que Deus nos eleva. Por quê? Porque Deus quer algo melhor para a nossa vida. Por isso que Ele nos envia para o deserto, porque o deserto é exatamente este lugar, o lugar da ressignificação. Deserto é o lugar onde Deus está nos preparando para dar um novo sentido para a nossa vida, para dar um novo sentido para a nossa história. É preciso nós termos essa compreensão. É no silêncio de um deserto que o servo aprende a ouvir Deus, e no recôndito do nada que o homem aprende a ter que depender somente de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo no qual Deus está nos ensinando isso, que nós precisamos depender única e exclusivamente dEle, porque é num deserto que o servo aprende a conviver com a mesmice, com a rotina, com os perigos, com a direção para que ele não possa se perder. Nenhum socorro humano, calor, frio, silêncio, nenhum conforto. É no deserto em que nós aprendemos a conviver com isso. Deus está separando esse tempo para ensinar à nação brasileira que nós precisamos depender agora dEle, não mais da nossa capacidade, não mais da nossa força. É preciso nós termos isso em mente, nós precisamos nos ressignificar. Por quê? Porque Deus agora quer dar um novo sentido para a nossa vida, Deus quer dar um novo sentido para a nossa história daqui em diante. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais atentos. Deus está nos conduzindo para esse tempo de deserto, para esse tempo muitas vezes de solidão, mas é ali que Deus está trabalhando conosco, é ali que nós estamos aprendendo a depender exclusivamente de Deus.
Talvez você que está me ouvindo agora nesse momento, está pensando sobre isso. Muito tempo você dependia de um ambiente para se relacionar com Deus. Muito tempo você dependia de uma pessoa, de um pastor, de um líder espiritual, para que ele te conduzisse à presença do Eterno. Muito tempo você dependia de toda uma estrutura para poder sentir Deus. Mas agora, Deus está nos levando para esse deserto, para esse lugar do qual nós não temos ninguém perto muitas vezes, para onde nós acordamos e dormimos dentro de uma mesmice, dentro de perigos, dentro de coisas das quais a gente nem imaginaria passar. Mas é nesse momento que Deus está querendo nos alertar e dizer para nós: é nesse tempo que eu quero trabalhar com você, é esse tempo que eu estou moldando o meu caráter na sua vida. É agora que Deus separa-nos para Ele, meus irmãos. É nesse tempo de deserto em que a gente aprende a ressignificar a nossa vida e começar a dar um novo sentido para a nossa história. É nesse tempo em que Deus está trabalhando conosco e que a gente está aprendendo a depender de Deus e não mais de pessoas, não mais de ambientes ou de estruturas. Agora é comigo e com você. Agora é todo dia uma construção do nosso próprio relacionamento com Deus. Eu quero trabalhar com vocês esse momento, portanto, algumas lições, algumas matérias que Davi aprendeu na sua vida nesse processo de ressignificação. Eu quero falar com vocês que Deus colocou um fim numa história para começar uma nova história. Ele disse isso: até quando, Samuel? Até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? O que Deus estava dizendo para Samuel era o seguinte: até aqui eu suportei, mas daqui em diante eu quero começar uma coisa nova. Eu já suportei Saul até aqui, mas daqui para frente, agora eu quero começar uma nova história. Chegou um tempo de ressignificarmos algumas coisas. E até quando, Samuel, você vai procrastinar? Até quando você vai ficar empurrando isso com a barriga? Até quando? Existem coisas na nossa vida que Deus tem que mexer com o mundo para poder nos ensinar. E talvez seja esse o tempo de Deus para nos ensinar grandes lições através da sua palavra. Talvez esse seja o tempo de Deus para mim e para a sua vida, do qual Deus quer dar um novo significado para a nossa vida e para a nossa história. Por isso, eu quero pensar com vocês essa noite algumas matérias das quais nós precisamos aprender diante dos desertos, diante desse processo de ressignificação na nossa vida. A primeira matéria que Davi teve que aprender nesse processo de deserto foi a solidão. Deus treinou Davi naquele deserto como pastor de ovelhas, uma atitude pastoril simples e solitária que qualquer criança poderia fazer. Aliás, as crianças, tidas como os menores dentro da casa, eram geralmente separados para esse serviço. Quando Jacó vai para o Egito com a sua família, a convite de José, os pastores eram vistos como um povo inferior. E é exatamente nesse clima de inferioridade e sem ter ninguém por perto para conversar, a não ser com Deus, que Davi recebe o seu treinamento. A solidão, meus irmãos, pode gerar um preguiçoso, mas também pode gerar gente que aprende a se virar na vida. A solidão pode gerar em nós, sim, pessoas que vão ficar deitadas na rede só esperando o dia passar. Ou é diante da solidão que pode nascer, vir à tona, gente que vai se aprender a se virar na vida, gente que vai aprender a se ressignificar na vida, gente que vai aprender a se melhorar na vida. Se você não consegue ficar sozinho com Deus, alguma coisa está muito errada com a sua vida espiritual. Eu queria que você pensasse nisso. Ali, Davi encontrava tempo para orar, para descobrir a Deus, para ser amigo de Deus. Nós precisamos entender isso, que uma das matérias pelas quais Deus nos leva a experimentar e a viver e a aprender é a solidão. Sabe como você que está me ouvindo nesse momento, você pode estar aí dentro da sua casa sozinho, olhando para um lado, para o outro, só vendo paredes, não podendo sair de casa. É dificuldade para nós isso.
Mas eu quero que você saiba também, é que nesse tempo de solidão que Deus está te treinando, porque é nesse tempo que você não tem ouvido para ouvir mais ninguém, a não ser a voz do Espírito Santo de Deus. Permita-se nesse tempo ser trabalhado por Deus. Deus quer dar uma nova significação para a sua história, para a sua vida, mas antes Ele precisa te tirar do foco, Ele precisa te separar, para que nesse tempo, sozinho, solitário muitas vezes, mas é nesse tempo que Deus está trabalhando com você, está trabalhando em você, para depois então trabalhar através de você. Aprenda que o processo de solidão é um processo importante de Deus na construção de uma nova história na nossa vida. Não reclame da solidão, aproveite. Você não está sozinho, existe um Deus que está junto com você. Segunda matéria que nós precisamos aprender é a obscuridade. Lembro-me muito bem das noites das quais muitas vezes eu caminhava sozinho, quando eu saía do seminário e ia para a minha casa. Eu andava um longo período a pé, e para poder pegar um ônibus, para poder ir para casa, porque o ônibus aonde passava, o meu ônibus, o seminário acabava depois, e eu sempre perdia. Então eu tinha que sair do seminário, andava um bom bocado, para poder chegar ao ponto e poder ir para minha casa. Eu lembro que muitas vezes, ali andando sozinho na noite, 10h30, 11 horas da noite, para poder pegar um ônibus, quantas e quantas vezes ali naquele momento eu conversava com Deus. Quantas e quantas vezes ali, quando não tinha ninguém para bater palma para mim, olhar aquilo que eu estava falando, mas era lá que eu me abria. Era naquele tempo de caminhada, com a cabeça baixa, mas com a mente elevada no Senhor. Era ali que eu recebia e era ali que eu me abria para a presença do Espírito Santo de Deus. Davi, ele era um homem desconhecido até aquele presente momento. Davi era um desconhecido quando Deus o escolheu. Ninguém sabia quem ele era, mas Deus sabia quem ele era. Antes de Davi ter seu nome gritado nas ruas de Jerusalém, que chamava por ele, era um bando de ovelhas, e ele teve que aprender a conviver com a obscuridade. Antes dele ser um famoso da Bíblia, ele foi esquecido pelo próprio Pai. Deus sempre usa a obscuridade com suas exigências implacáveis para construir o caráter de uma pessoa. Antes de você ser alguém no reino de Deus, você precisará ser um ninguém primeiro. Nós precisamos aprender que nesse tempo do qual nós estamos reclusos dentro da nossa casa, nós precisamos aprender que Deus está querendo nos ensinar a segunda matéria, é vivermos sobre a obscuridade. Entendermos que não haverão aplausos, não haverão pessoas nos olhando, mas Deus está dando um novo significado para a nossa vida. Deus está tirando esse tempo para poder nos dar novos direcionamentos. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A terceira matéria que Deus quis ensinar a Davi foi a monotonia. Nós vivemos num tempo, gente, que isso é complicado demais para a gente. Está aí as redes sociais, está aí informações chegando a todo momento. Hoje as informações são muito rápidas, mas você ter que fazer a mesma coisa todos os dias é complicado demais, ainda mais nesse tempo em que nós vivemos. Só que um pastor de ovelhas, ele tem que fazer. Um pastor de ovelhas, muitas vezes, ele é levado a fazer as mesmas coisas todos os dias. Por isso, Deus, antes de trabalhar através de Davi, Deus estava querendo ensinar que ele precisava aprender a monotonia da vida. Deixa eu dizer algo para muita gente que está me ouvindo nesse momento. Existem pessoas que têm grandes problemas de cultivarem relacionamentos sadios com Deus. Por quê? Porque eles não estão preparados para viver o dia a dia com Deus. E o dia a dia com Deus não é nada tão milagroso quanto as pessoas pensam. O dia a dia com Deus, muitas vezes, para muita gente, é algo muito monótono. Porque nós estamos acostumados, principalmente hoje,
com essa teologia, nós estamos acostumados a olhar o sobrenatural, o tremendo, o maravilhoso, sempre algo gigantesco. Eu creio num Deus de milagres, um Deus do sobrenatural, eu acredito nisso. Mas vida com Deus, muitas vezes, é o todo dia, é a monotonia do dia a dia. Deus está querendo nos ensinar que relacionamento com Deus é o todo dia, é o todo momento. É criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, é criar o hábito de orar todos os dias. Nossa igreja, nós estamos numa campanha de oração todos os dias às 18 horas. Eu acredito, eu espero que depois que isso tudo passar, que a gente continue, não mais para esta causa, mas para outras causas que virão, para outros desejos do nosso coração, mas que a gente continue orando. Isso é construído no dia a dia. Deus ama treinar a gente na monotonia da vida. Ele treinou Jacó por 14 anos cuidando de cabras, Moisés por 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro, Eliseu por 20 anos ao lado de Elias, Jesus por 30 anos ajudando seu pai na marcenaria. É que os servos de Deus precisam aprender a lidar com a rotina da vida. Igrejas acostumadas e lideradas por essa doença acabam se desviando. Todos os dias tem que ter coisa nova, todo dia tem que ter alguma coisa, todo dia tem que ter um ex não sei o quê, todo dia tem que ter pessoas que estão sendo levadas por isso, são pessoas que estão se desviando da verdade. Com a mesmice, o servo aprende a ser paciente, a aceitar as coisas, a controlar os seus desejos. Se você tem sempre que fazer as mesmas coisas, Deus pode estar preparando você. Deus está querendo ressignificar a sua vida, dar um novo sentido à sua história, mas isso passa pelo treinamento da monotonia. Fazer as mesmas coisas todos os dias, mas que isso vai te elevar, isso vai ajudar você a chegar a lugares dos quais você nunca pensou antes em chegar. Quarta e última lição, a quarta matéria que Deus usa para nos ensinar é a responsabilidade. Um pastor precisava ter responsabilidades. Veja o exemplo de Jesus quando ele cita a parábola do bom pastor. Responsabilidade é ser fiel, mesmo quando ninguém está por perto. Responsabilidade é submeter a Deus, mesmo quando não tem ninguém olhando. Nós, como crentes, estamos sendo desafiados nesses momentos, nesses últimos tempos, a exercermos a nossa fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, porque as igrejas estão fechadas, mas mesmo assim entregando fielmente aquilo que Deus tem nos dado. Sendo fiel a Deus através das nossas orações, através do nosso compromisso, através do nosso amor a Deus. Sermos fiéis. A gente conhece o nosso senso de responsabilidade quando, em momentos como esse, em que as coisas estão adversas, nós mantemos a nossa responsabilidade. Por isso, eu não preciso talvez de uma igreja aberta para ter o contato com Deus, porque o meu contato com Deus já é todo dia, através da minha oração e da minha súplica ao Senhor. Seja responsável para com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Vale a pena. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Davi tinha 3 qualidades que Deus não resiste. Primeiro, espiritualidade, que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um zelo muito grande pelo Senhor, e isso era visto quando ele vê Golias insultando o povo de Deus. Ele diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sabia, ele tinha os seus olhos espirituais muito bem abertos. A Bíblia diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente de coração a Ele. 2 Crônicas capítulo 16, verso de número 9. Quero chamar a sua atenção para que nesse tempo de tantos desafios,
você possa ser 100% do Senhor. Não seja de Deus pela metade. Não dê voz ao medo e a Deus ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Avance para aquilo que está diante de você. Deus está nos levando para os desertos da nossa vida. Deus está nos levando para alguns momentos de dificuldade, porque Ele quer dar um novo sentido para a nossa história. Ele quer ressignificar a nossa vida. Que esse seja um tempo de Deus ressignificar a sua vida, de Deus estar direcionando você para novos lugares, para novos desafios e para novas conquistas. Mas para isso, aprenda essas matérias que nós estudamos aqui nesse momento. Aprenda a ser íntegro, aprenda o processo da solidão, aprenda a viver na obscuridade, aprenda a viver com a monotonia e aprenda a cultivar uma vida de responsabilidade. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Deus, o Senhor tem separado esse tempo para dar sentido à nossa existência, para ressignificar muitas vezes a nossa vida, para nos mostrar que os caminhos dos quais nós estamos andando não são os caminhos do Senhor e nós precisamos corrigir esses caminhos. Pai, dá condição ao teu povo, dá capacidade a cada um de, ó Deus, de fato, viver esse novo redirecionamento do Senhor. Pai, abençoe a cada um que está ao alcance da minha voz, que está me ouvindo, ou mesmo que estão me assistindo nesse momento. Que o teu povo seja guardado pelo Senhor, que o teu povo seja preservado pelo Senhor diante dessas dificuldades que nós estamos passando. Pai, protege as casas, Pai, protege as vidas e as famílias. Eu abençoo o teu povo nesse momento. Ora sim, em nome de Jesus. Amém. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.